Ainda trazendo as atualizações do caso do Banco Master, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ele é o novo relator do caso que investiga as possíveis irregularidades do banco. Ele se reuniu com o diretor da Polícia Federal e com os delegados responsáveis pelas investigações. A gente vai saber exatamente quais são os próximos passos. Quem acompanha e vai trazer as informações é a Janaína Camelo, ao vivo em Brasília, capital federal. Jana, seja bem-vinda. Ótima noite a você. O que é possível destacar em relação a essa reunião, a primeira, do ministro à frente do caso? Ele foi sorteado relator. Ontem à noite, a Jovem Pan, claro, compartilhou essa informação em primeira mão. Bem-vinda mais uma vez. Muito boa noite para você, Caniato, para todo mundo que assiste a gente aqui no Pingos nos Is. Essa reunião terminou há pouco, tá? Foi mais ou menos, foram 2 horas de reunião entre o ministro André Mendonça, que participou por videoconferência, porque ele está em São Paulo, com todos os delegados que têm participado dessa investigação que já dura alguns meses, delegados da Polícia Federal. Como você disse, foi uma primeira conversa ali para o ministro tomar pé, ter conhecimento de toda a situação, do que realmente está sendo investigado, quais são as linhas de investigação que estão sendo tomadas, quais as estratégias, qual o material que foi apreendido, quais provas estão sendo elaboradas, enfim. O Supremo Tribunal Federal acabou de fazer um comunicado à imprensa, anunciando ali que essa reunião terminou, dizendo o seguinte, que ela serviu para um alinhamento geral de procedimentos, para que o ministro compreenda a fase da investigação que já está em andamento. E aí só depois, o Caniato, o ministro André Mendonça vai analisar, por exemplo, a possibilidade de levantar o sigilo desse processo, que é um processo que está em sigilo máximo no Supremo Tribunal Federal, imposto pelo ministro Dias Toffoli. Inclusive, essa foi uma das críticas na condução dele à frente desse processo, impôs esse sigilo máximo. Mas antes, o ministro André Mendonça, antes de analisar isso, ele precisa avaliar ali o que está sendo investigado, quais os riscos políticos, por exemplo, se ele levantar sigilo, e mesmo para o processo em si, até levando em consideração que esse ano é um ano eleitoral, ele é ministro do Tribunal Superior Eleitoral, enfim. E aí ele vai analisar os pedidos de parlamentares lá no Congresso Nacional. Lembrando que lá no Congresso, em várias frentes, os parlamentares tentam acompanhar essas investigações, seja na CPMI do INSS, a CPI do crime organizado, a Comissão de Assuntos Econômicos. Inclusive, nessa semana, senadores foram até o STF pedir pessoalmente ao ministro Edson Fachin, presidente da Suprema Corte, que tenham acesso a esse material que está em sigilo, mas o ministro André Mendonça, então, agora que pegou a relatoria, ele vai analisar se há possibilidade, de fato, de levantar sigilo. Lembrando que o ministro André Mendonça, ele também é o relator da investigação sobre a fraude do INSS, que tem uma CPMI no Congresso Nacional, Ele promete, Caniato, conduzir esse processo do caso do Banco Master nos mesmos moldes que ele tem conduzido o caso da fraude do INSS, com muita seriedade, no perfil do ministro, um ministro discreto, muito sério, ele não gosta de espetáculos e dessa forma é a forma como ele pretende conduzir esse processo do caso do Banco Master, viu? Então, por hora, o ministro já foi muito rápido. Ontem, já tarde da noite, ele foi escolhido por distribuição, sorteio eletrônico no sistema do Supremo Tribunal Federal. Ele foi escolhido ali o novo relator e hoje já marcou essa reunião, uma primeira conversa, então, para tomar pé dessa investigação do Banco Master. Caniato. É interessante essa informação trazida pela Janaína, porque muitos entendem que em algum momento as duas investigações irão se encontrar, porque há informações que conectam a fraude do INSS ao Master e, da mesma forma, por óbvio, o caso do Banco Master será amplamente tratado e investigado nessas investigações no Supremo. Jana, obrigado pelas informações e um bom trabalho para você. Qualquer novidade, prioridade sua aqui na programação. Um abraço. Tchau, tchau. A gente segue aqui com os nossos comentaristas. Deixa eu chamar o Roberto Mota, porque essa foi a principal notícia de ontem, Aquela reunião da Suprema Corte, a saída do ministro Toffoli da relatoria e o novo sorteio. André Mendonça, o relator do caso do Banco Master na Suprema Corte. Ele já é o relator que investiga a fraude do INSS. Enfim, eu escutei muitas análises
que são positivas no que tange às possibilidades de elucidação do caso do Banco Master. Mota, o que é preciso trazer em relação a expectativas? O que muda, na sua opinião, e quais são os desafios do ministro Mendonça? Eu acho que o seu microfone está fechado. Só verifica, por favor. Esse assunto é muito complexo, Caniato. Há muitas dimensões que é difícil para que nós, que somos leigos, consigamos entender. Então eu sempre me socorro dos meus amigos juristas. E o que eles me dizem é o seguinte: uma nota foi assinada por 10 ministros da Suprema Corte, afirmando que o ministro Toffoli não é suspeito no caso Master, mas que ainda assim ele estava declinando da função de relator do caso. E aí o processo foi redistribuído. Os meus amigos juristas dizem que aqui há um problema, porque a indeclinabilidade da jurisdição é um princípio do direito. Isso significa o seguinte: uma vez que o juiz imparcial e competente está investido do caso, uma vez que ele tenha sido provocado, ele não pode se recusar a julgar. A gente tem visto muitas notícias, algumas delas bastante divulgadas e até o momento não desmentidas, que indicam circunstâncias que, em tese, poderiam indicar hipóteses de suspeição do ministro que era o relator. Tá? Agora, a nota afirma que não há suspeição e nem impedimento. A nota dos 10 ministros. Então, se não há suspeição, me dizem os meus amigos juristas, o exercício da relatoria não poderia ter sido declinado por um ministro e assumido pelo outro, nem por razões de altos interesses institucionais. Porque isso é o ponto importante que os meus amigos juristas me dizem. Não é possível, ao mesmo tempo, negar a existência de problemas de parcialidade e, ainda assim, admitir que um ministro renuncie à relatoria e outro assuma. Pois é, o Luiz Felipe Dávila também com a gente, o Bruno Musa também em tela, todos conectados aqui. Os desafios também para os nossos comentaristas são enormes, né? Há muitas informações e é preciso conectar as várias notícias relacionadas ao caso do Banco Master. Você, Dávila, a saída do ministro Toffoli da relatoria, algo que já era defendido por muitos, né? Não fazia sentido para a maior parte das pessoas com quem eu conversei no dia de ontem ele continuar à frente da relatoria do caso do Banco Master, justamente porque ele era citado em vários dos arquivos levantados pela Polícia Federal. E aí um novo sorteio foi realizado, a saída dele aparentemente voluntária, e aí decidiu-se em uma reunião que a corte deveria escolher um novo relator por sorteio. André Mendonça é quem vai conduzir os trabalhos dessa investigação na Suprema Corte. Expectativas, Dávila? Expectativa, Caniato, são em 3 pontos que chamam a atenção. O primeiro, o Mota acabou de escrever muito bem. É uma questão técnica. Se ele é imparcial, ora, não deveria abrir mão da relatoria. O problema é a autocontenção. Não existe uma legislação que diz, mas é claro que este caso, por ter envolvido o nome do ministro, a família do ministro, ele está impedido de julgar. Isto é bom senso. Isto é o que nós chamamos da autocontenção moral. Você se sente impedido de julgar um caso no qual o seu nome está envolvido. Então, isso mostra que o não reconhecimento deste impedimento é muito grave, porque cria um precedente jurídico, como o Mota disse. Ué, se não existe o conflito, por que abrir mão da relatoria? Então, isso cria um outro problema institucional. Por quê? Como tirar alguém que se diz imparcial e passar o processo para outra pessoa? Não, a regra é que o processo passa para outra relatoria quando o ministro se sente impedido. Agora, se o ministro não se sentiu impedido, que gambiarra foi essa feita?
Esse é o primeiro ponto importante. De novo, a questão da governança. E não adianta tudo em lei, porque algumas coisas são de fórum íntimo, é moral. É você se sentir constrangido de julgar um caso e abrir mão. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a Polícia Federal não estava investigando o ministro Toffoli. A Polícia Federal estava investigando o caso do Banco Master. E esta investigação levou à apreensão do telefone de Vorcari e nestas ligações aparece o nome. Mas a polícia não começou investigando o ministro Toffoli, ela começou investigando o caso Master. E este ponto, Caniato, é muito importante, porque este telefone de Vorcaro certamente tem nomes de outros políticos, justamente por causa dessa grande rede que nós já sabemos que Vorcaro construiu de advogados, políticos, lobbies, festas, ligações. Então, eu imagino o estrago que virá ainda com a divulgação de demais ligações neste telefone que aos poucos vai começar a sair. Então, Dias Toffoli é apenas o primeiro citado nesta investigação. Mas isto é muito importante. Não é a Polícia Federal trabalhando para investigar se o ministro estava envolvido ou não. Não, estava envolvido para esclarecer a questão do Banco Master e esbarra no nome do ministro Toffoli. Então, eu acho que vai esbarrar em muitos outros nomes ainda pela frente. O terceiro ponto é que não há dúvida que foi a pressão coletiva do Supremo e a pressão política do presidente Lula na sua declaração ontem, que provavelmente fez o ministro recuar. De novo, pressão política numa corte que deveria ser uma corte constitucional e só olhar a questão constitucional. Mas isso mostra como as instituições estão deturpando o seu papel original. Por isso, a necessidade de rever regras para que nós tenhamos novamente resgatada a credibilidade das instituições. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Mas você que está na TV e no YouTube, você continua com a gente. Bruno Musa também vai trazer as impressões do que é possível considerar com a troca de relatoria. Eu acho que Mota e Dávila trouxeram aspectos fundamentais nessa reflexão, ainda mais quando se elimina a possibilidade de suspeição, mas tem uma saída voluntária, né? Isso acaba estimulando uma reflexão. Bom, se não há problema, por que saiu, né? Essa é uma pergunta que muitos fazem. Mas você, Musa, os dois ministros são juristas de perfis bem diferentes, né? Você não entende que abre-se uma possibilidade de uma investigação diferente? Que os trabalhos sejam tocados de outra forma? Eu espero que sim, Caniato. Inclusive, o presidente da CPMI do Banco Master já fez o pedido para que aqueles documentos que estavam sob posse do próprio Dias Toffoli seja remetido agora para a recondução dos trabalhos da CPMI. Recondução no sentido de ter todos os dados em mãos para poder fazer, digamos, um trabalho mais aprofundado. A suspeição de Toffoli se tornou bastante óbvia com todos os indícios e evidências e agora provas cabais, até mesmo porque ele se diz sócio da empresa. Então já está mais do que evidente. Para isso e para todas as outras evidências que nós vimos ao longo desse processo até o momento, deve ter muitas mais por sair, não haveria código de conduta que precisasse ficar de pé para estabelecer que eles são suspeitos em participar desse caso. Até mesmo o início de tudo isso agora começa a ficar bastante claro do porquê ele foi puxado para o Supremo Tribunal Federal e não para a primeira instância. Então, isso abre talvez uma janela aí de oportunidade. Eu vou deixar aqui, eu não sei, não tenho certeza, talvez se vocês saibam melhores, eu como não sou jurista, mas de repente vocês também ouviram, se ele fosse suspeito, será que não poderia abrir uma possibilidade de anular tudo que ele teria feito até o momento, como foi ali na Lava Jato, quando declararam o Moro como suspeito pelo processo? Eu não sei se isso abriria essa possibilidade. Mas, na minha opinião,
uma instituição, o Supremo Tribunal Federal, que já está com uma imagem bastante arranhada perante a sociedade por conta dos seus atos ao longo dos últimos anos, quando ele escreve aquela carta onde o restante de todos os outros ministros disseram que não haveria suspeição e que, portanto, ele não teria feito nada de errado, é como se estivesse passando pano para as obviedades que estamos enxergando. Então, não precisa de código de conduta para que as pessoas reflitam o mínimo possível do absurdo que está acontecendo no Brasil. E sim, abre uma janela de oportunidade, uma janela de esperança de será que agora teremos uma nova condução ou recondução desse fato e veremos o que de fato aconteceu? Agora, também temos que ficar de olho se não será uma troca, como o Dávila falou, trocar um pelo outro e deixarmos o sistema continuar funcionando da forma que está. Trago apenas uma curiosidade que eu não sabia, fui atrás disso hoje, que quando o Toffoli chefiava a Advocacia Geral da União, isso foi entre 2007 e 2009, foi ele quem nomeou Mendonça, diretor do Departamento de Patrimônio Público e Probidade Administrativa, para trabalhar ao lado de Toffoli. Alguns anos depois, Mendonça assinou, ao lado de Alexandre de Moraes, o livro intitulado Democracia e Sistema de Justiça, no ano de 2019, que foi publicado pela editora Fórum, que foi uma obra dedicada aos 10 anos de Toffoli no Supremo. Então, há uma certa também proximidade deles ao longo desses últimos anos, que eu acho que vale a pena ficarmos com lupa. Afinal de contas, como eu falei no meu primeiro comentário, a confiança nas instituições se deteriorou por completo. Deixa eu receber a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, as análises dos nossos comentaristas sobre a alteração da relatoria da investigação do Banco Master no Supremo. O novo relator André Mendonça se reuniu hoje com a Polícia Federal. Foi um primeiro encontro, para tomar pé das investigações, possivelmente acessar documentos, passar algumas diretrizes, enfim. Nossa repórter trouxe essas informações há pouco. E a enquete do dia trata das discussões que nós estamos fazendo. Você que nos acompanha, qual é a sua expectativa para as investigações do caso do Banco Master após a mudança do relator no STF? Vote no portal e vote no YouTube de Os Pingos nos Is. Você acha que as revelações virão à tona? Ou você entende que nada vai acontecer porque o corporativismo vai impedir que as investigações avancem como precisaria? Bom, eu aguardo a sua participação. Deixa eu trazer o Roberto Mota para, enfim, fazer o seu apontamento em relação às muitas expectativas para André Mendonça e o que se espera, o que a gente pode esperar de um avanço nas investigações, trazendo inclusive, Mota, conexões talvez com uma investigação que ele já tem conduzido, que é a do INSS. Os especialistas indicam que talvez haja uma intersecção entre as duas investigações, porque o Banco Master também é citado nas investigações que apuram as fraudes no INSS. Você acha que o fato de André Mendonça relatar as duas investigações, isso pode ser benéfico de alguma forma? Não sei, Caniato. É uma avaliação difícil de fazer. O sentimento da maioria das pessoas não é de otimismo. Não existe, na maioria das pessoas com quem eu converso, a expectativa de que nós estamos diante de uma nova fase ou de um novo capítulo. Principalmente por causa das informações, dos vazamentos que continuam acontecendo. Fulano disse aquilo, ciclano disse aquilo outro. E quando você vê as coisas que são ditas e discutidas e as posturas que são adotadas, não parece que existe nenhum sinal de reconhecimento de problemas e de decisão de mudança. Não existe isso. O cidadão comum olha e não vê nenhum mecanismo de correção sendo acionado. Pelo contrário, o cidadão vê um mecanismo de autoproteção. E por que as coisas a partir de agora seriam diferentes do que elas foram até aqui? Não há nenhum motivo para que isso aconteça.
o que o cidadão de bem, o que o cidadão comum, pagador de impostos, vê repetidas vezes, são situações nas quais, se fosse uma pessoa comum que estivesse envolvida, já teriam acontecido consequências gravíssimas. Por muito menos, nós vimos nos últimos anos políticos, parlamentares, por coincidência, a maioria deles de direita, ou todos de direita, sofrendo consequências gravíssimas, perdendo mandato, perdendo a liberdade, sendo obrigados a se exilar. Ontem mesmo nós comentamos um caso aqui. E, no entanto, em diversas situações, como essas que a gente está comentando agora, há suspeitas gravíssimas sobre pessoas em posições de altíssima autoridade. Mais uma vez, nesses casos basta a suspeita. Essa é a regra. Se existe uma suspeita fundada ou infundada, a regra é que sai do jogo. No mínimo isso. E aí se investiga essa suspeita com todo rigor. Mas o que a gente vê mais uma vez a primeira reação é dizer que não há nada de errado aqui. O que é que vocês estão olhando para cá? Não tem nada para ver aqui. Olhando para outro lugar, circulando, como se dizia antigamente, né? Circulando. E aí, o que a gente pode esperar disso? Eu acho que pouca coisa de novo. O Mota mencionou vazamentos, né? E tem uma história que ganhou a imprensa hoje, né? Um desconfiando do outro. Quem foi que vazou? Queria, inclusive, pedir para todos prestarem atenção, se puder, chame os amigos, os familiares, que essa é uma história que a gente precisa analisar com lupa, com muito cuidado.